podcast Café com Drogas. A gente vai abordar assuntos sobre bem-estar, saúde, principalmente o nosso foco principal, estética. E hoje eu tô aqui com uma convidada maravilhosa. Ela é dermatologista, formada há 15 anos, mestre em dermatologia e uma das melhores médicas da cidade para falar sobre peeling de fenol. Doutora Marina Abinader, seja muito bem-vinda. Primeiro, Natasha, agradecer o convite, né? Porque é uma honra a gente poder estar divulgando algo que a gente consegue fazer no consultório, melhorar a pele com naturalidade e também orientando quais são os cuidados que a gente tem que ter pré-peeling e também depois com o pós-peeling. Porque a verdade é que peeling tá na moda, né? Todo mundo ouve, vê, quer fazer, mas não entende tanto assim. E os riscos? É legal, é bom, dá para fazer, mas a gente tem que entender um pouquinho mais, né? Então vamos falar um pouquinho sobre os cuidados, o que é um peeling. Todo mundo pode fazer peeling. Explica pra gente um pouquinho primeiro o que é um peeling. Pronto, a gente entrou acho que no crucial do nosso assunto hoje, né? Nós temos 3 formas de aplicar esse peeling e todo mundo nos procura porque hoje quer naturalidade nos procedimentos. Nós temos os peelings mais superficiais, os médios e os profundos. Então, todas as vezes que eu pego um paciente que a gente vai analisar o que ele precisa, a gente tem que individualizar as características. E na nossa região é muito comum as manchas e a gente tem que ter cuidado na hora de selecionar adequadamente esse paciente. É porque todo mundo acha que todas as pessoas podem fazer peeling e tem algumas limitações, né? A questão de manchas é que a gente foi beneficiado, né? Foi sorteado, para dizer o contrário, porque de todas as populações mundiais, a que tem maior tendência a melasma é hispânica e latina, ou seja, a gente. Para piorar, a gente nasceu com um sol para cada um aqui, né? Aqui a gente tem uma pele que exige um cuidado mais do que especial, né? Por isso que a gente batalha tanto na tecla de proteção solar. Porque todas as vezes que a gente avalia uma pele, pelo menos uma pele já misturada, mix, né? Que é do fototipo 3, 4, 5. E aí é uma pele que requer mais cuidados porque tem mais riscos e, com certeza, mais complicação, maior tendência a ter complicação pós-peeling. Falando um pouquinho de complicação pós-peeling, a gente precisa de um paciente que tenha um pouquinho de disciplina, né? Muito, muito. Disciplina no peeling é tudo, porque o resultado vai estar intimamente relacionado à disciplina que esse paciente vai ter na recuperação, nos cuidados e mais. Eu vou além, Natasha. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado até com o profissional que aplica isso. Por isso que é fundamental a gente treinar, né? Treinar os profissionais, treinar quem está fazendo a aplicação daquele peeling, porque desde uma seleção errada do paciente até o uso dos produtos errados, traz complicações e aí acaba caindo descrédito. O peeling começa a ser rotulado, vilão. E hoje nós sabemos que os pacientes eles têm procurado realmente mais tratamentos com naturalidade, com baixo custo, com médio custo, mas que tem que ter uma disciplina na recuperação e o uso dos produtos corretos. É por isso que a gente está aqui hoje nesse bate-papo para tirar dúvidas. Se você está gostando, já se inscreve no canal, né? Já liga o sininho aí, deixa o like. E olha, o que é interessante de ver dessa parte toda aí de disciplina é porque é comum a gente ver aquele paciente desesperado que quer fazer a qualquer custo, né? Chega lá hoje, eu quero agora, sem um preparo, sem nada, né? Eu costumo abordar muito, o pessoal chega aqui, eu quero um clareador. A primeira pergunta que eu faço, você usa protetor solar? Não gosto, nem vou usar. E aí, como é que trata um paciente desse? Pronto, falou tudo que é o nosso calo do dia a dia, né? É o calo ali do nosso sapato. Primeira coisa é a educação, né? Então a gente tem que educar aquele paciente quais são os cuidados que ele precisa ter no dia a dia com a pele. Proteção solar, já falou que realmente é a pedra básica, né? Mas aí a gente entra nos cuidados porque muitos aqui têm melasma. E aí a gente entra numa queixa que é muito frequente, que você deve ver no balcão, você deve ver no consultório com frequência. Que é o melasma. São aquelas manchas resistentes, faz de tudo, não adianta a gente aplicar qualquer peeling. O problema maior do melasma, principalmente, não é na superfície, não é epiderme, não é aquela pele mais superficial. E o que a gente mais vê é o pessoal acabando com todo o dinheiro, paciência e um monte de
produto na epiderme. Eu costumo dizer que, enquanto isso, o melasma tá lá na derme, como se estivesse no fundo da piscina, olhando para o teu dinheiro gasto lá no topo. Oi, tudo bem? Exatamente. Se o profissional não for adequado e não souber identificar... E aí eu entro numa situação que o principal é o diagnóstico, né? Você saber diagnosticar aquela qualidade de pele, você saber diagnosticar onde está o problema, que aí a gente vai entrar exatamente lá mais embaixo, que o buraco é um pouquinho mais embaixo, né? A camada profunda, a camada basal. Você saber onde está posicionado aqueles teus melanócitos, né? Exatamente aqueles ativadores daquela mancha que está fazendo uma residualidade, que está tendo aquela manutenção. E aí você vai ter indicação adequada do peeling. Vamos já entrar no principal, que é o peeling de fenol. Mas existem outros peelings que a gente aqui antes, para irem assistindo e entendendo até chegar lá. Que a gente consegue cuidar, que a gente consegue preparar essa pele para um peeling mais agressivo, um peeling mais profundo, que é o fenol. E é interessante a gente ver que tem peelings indicados para diversas situações. Sabia que um dia desses alguém chegou para mim e perguntou assim, mas existe peeling só para melasma, né? Não tem outra finalidade para peeling? Foi uma pergunta para mim básica, mas eu vou refazer. Peeling serve só para melasma ou tem outra finalidade também? Com certeza não, né? Vamos colocar o histórico um pouquinho, né? A farmácia magistral, né? A arte de a gente poder manipular produtos, ela é milenar. Né? Ela é milenar. E aí tu podes até depois, brilhantemente, falar um pouco na parte da farmácia nisso. Mas nós, como dermatologistas, que nós prezamos exatamente por procedimentos menos invasivos, que vimos datando de longa data, é a questão hoje de a gente começar a trocar, né? A gente foi invadido por uma grande indústria que coloca os injetáveis, que coloca a resolução rápida, imediata, e até todo mundo é imediatista, nós somos imediatistas como seres humanos. A gente quer sair de lá já, todo mundo já quer sair bonito, né? E aí nós tivemos uma troca importante nesse período de escolhas, né? As pessoas não querem mais sair feias, elas não querem mais ter um tempo de recuperação, elas não querem ter disciplina, elas querem resultados rápidos. Em uma sessão? Em uma sessão, ou no máximo os famosos lasers, o que encareceu muito os tratamentos e começou a ficar longe da expectativa e longe de acesso de todas as pessoas. Então hoje a gente vê que o profissional que foi bem formado, o profissional que sabe realmente mexer com peeling, ele consegue dar resultados naturais, consegue dar resultados sim, seja em acne, cicatrizes, em manchas, em rugas finas, em rejuvenescimento. E aí que entra o nosso grande amigo aí, que vai ser o fenol, que não é indicado só para manchas. Hoje a gente tem indicação inúmeras e os peelings, eles eram feitos, sempre foram feitos exatamente para você rejuvenescer. Para ter ideia, nós temos peelings hoje que fazem até uma recuperação da pele que é cancerizável, né? Que é o campo de cancerização. Então, mais uma indicação aí do fenol para aqueles pacientes que têm uma exposição crônica ao longo da vida, que têm inúmeros cânceres que você não tem como tratar um a um, você consegue fazer uma recuperação rápida quimicamente. Deixa eu fazer aquela pergunta clássica, extremamente polêmica. Melasma tem cura? Não tem cura. Não tem cura, tem disciplina, tem controle, mas você consegue manter uma pele saudável desde que você tenha associação de tratamentos. E eu ainda digo mais, melasma não é um tratamento só de fora para dentro. É um tratamento que ele tem que ser, sim, de dentro para fora. Então, hoje a gente tem desde os orais de antioxidantes, usos tópicos de antioxidantes que também ajudam muito no controle do melasma. Posso te dar um feedback aqui da rotina que a gente vê de manipulação? Deve. Me perguntar qual é a melhor fórmula para melasma. Não existe a melhor fórmula, existe a fórmula mais indicada para cada um. Mas se tem uma coisa que a experiência em manipulação nesses anos me trouxe, é que por melhor que seja a fórmula de uso tópico, ela jamais vai ser tão boa quanto uma fórmula mais ou menos junto com uma fórmula oral. Então, pode ser o creme mais caro do mundo, com todos os ativos do mundo. Se não tiver com uma cápsula junto, não é o mesmo resultado. Então, às vezes, uma fórmula relativamente boa, mas com uma cápsula junto, dá um resultado muito melhor. Não dá para a gente abrir mão do uso oral hoje, né? E o melasma, ele vem exatamente o quê? No que a gente chama de radicais livres, né? Hoje a gente sabe que o melasma, ele nada mais é do que uma manifestação do envelhecimento celular. Então, quando a gente fala em envelhecimento celular, nós vamos falar de duas situações.
liberação de radicais livres e morte celular, que é a famosa apoptose, né? Então, como aquelas células começam a ficar descoordenadas, não tem mais a morte daquelas células que já estão estranhas, aberrantes, então aquelas células começam a se proliferar e dentro uma delas é exatamente os melanócitos. Então, aquela mancha resistente, ela vem somando, às vezes, várias características de estilo de vida que aquele paciente tem. E não só a exposição ao sol. Hoje a exposição às luzes, a exposição às telas, a poluição, ela contribui, mas principalmente o que você ingere. Então, estilo de vida, fumo, sedentarismo, alimentação, isso já está bem comprovado hoje que interfere sim no melasma. E isso a gente vê em todas as outras doenças de pele, né? Não é só no melasma. Melasma nada mais é hoje do que a manifestação de envelhecimento celular. E os radicais livres, como é que eles vão ser combatidos? Lembra lá aqueles nossos elétrons soltos, que estão pairando aí, estão andando pelas suas células, eles estão fazendo algum dano. E você precisa controlar isso. Então, existem N hoje. Um deles é o piquenogenol, vitamina E, vitamina C, resveratrol, coenzima. Hidroxitirosol. Vários antioxidantes que, quando orais, eles são metabolizados e ajudam no controle da mancha. Eu costumo dizer o seguinte, tem gente que pergunta, dá para assumir o melasma? Dependendo da situação, dá. Só que, como você acabou de dizer, é o processo de envelhecimento. A gente vai deixar de envelhecer? Não vai. Só se morrer. Né? Eu acho engraçado quando alguém pergunta assim, se eu passar isso, sumir minha ruga, ela nunca mais vai voltar. Eu sempre me pergunto, gente, será que a pessoa está tentando sair e ser atropelada ali fora? Isso é uma pergunta que a gente vê frequente quando a gente tem que conversar sobre injetáveis, por exemplo, né? Quanto tempo vai durar esse procedimento? Né? Quanto tempo eu vou ficar jovem? Quero agora. Quanto tempo eu vou ter aquela minha ruga, ela sumiu de vez? E, gente, é exatamente isso. O nosso processo de envelhecimento, ele é constante, ele é contínuo. A gente continua tendo envelhecimento a partir do momento que a gente fez, o negócio tá degringolando. Prova disso é que mesmo quem faz cirurgia plástica, puxou, esticou tudo. Depois de um tempo você vai continuar envelhecendo, o processo continua. Então, hoje, muito melhor do que tu sair cortando, esticando a cara, é ter qualidade de vida. Aí faz todo um tratamento desse, gasta um valor absurdo, fuma, bebe, e tem uma programação que eu digo de fazer procedimentos regularmente, ou você se cuidar e controlar. Brigar com o tempo na rotina. O relógio continua fazendo tic-tac, né? Com certeza. Mas aí eu vou puxar um pouquinho para o nosso queridinho, que é o fenol, né? O piridifenol. Existem muitos trabalhos científicos que mostram que 10 anos depois a pele continuou melhor do que quando feito o fenol. Ou seja, ele tem uma ação progressiva de melhora da qualidade da pele. Me diz hoje em dia qual é o injetável, qual é o produto que a gente aplica uma única vez e ainda te dá essa qualidade de pele 10 anos depois. Já que a gente entrou nele, todo mundo pode fazer fenol? Qualquer tipo de pessoa pode fazer um peeling de fenol? Jamais. Eu gosto muito de, na medicina, nem nunca, nem sempre, né? Existe isso. E eu acho que é uma máxima para a vida. Porque nem todo mundo é igual, né? E quais são os pré-requisitos? Eu penso em fazer fenol. O que eu tenho que ter para eu poder saber se eu posso fazer fenol ou não? Primeiramente, é uma excelente dermatologista, né? Você tem que ter a sua dermatologista para te indicar, para te orientar, para tirar suas dúvidas. Eu recebo muito no consultório pacientes que seguem rede social de N profissionais. E eles vêm com muitas dúvidas, e isso é normal. A rede social não tira todas as tuas dúvidas. Não. Existem dúvidas que dependendo, dá até mais, porque um profissional diz uma coisa, outro diz outra. E são inerentes de você, de análise. Se você tem muitas cicatrizes de acne, se você tem muitas manchas, uma pele com uma cor mais escura, é fundamental você, antes de fazer qualquer procedimento, você realmente submeter uma consulta médica. Então, a consulta médica, ela vem para fazer uma seleção dos pacientes. Pacientes que têm uma pele mais clarinha, fototipo 1A3, são os pacientes ideais para fazer o fenol. Pacientes que tenham muitas rugas, um envelhecimento muito precoce da pele, ou nunca fez nada, pacientes acima de 50, 60 anos e querem recuperar de uma única vez, são os pacientes também que são selecionados para fazer fenol. Não ter nenhuma alergia, logicamente, não pode submeter uma pele muito jovem, ou pacientes que podem ficar grávidas, ou no período de fertilidade. Esses pacientes não são adequados. Ou seja, vou puxar de exemplo. Eu, por exemplo, não seria uma paciente indicada para peeling de fenol. Não é uma paciente. Cortou a graça já de 70% de todo mundo que está aí com 30 e poucos, 40 anos, querendo fazer fenol. Virou uma moda, né? Virou trend. Moda. Então, assim, quando eu digo que vira moda, os pacientes todos querem fazer aquilo que está sendo falado na mídia. E não é bem assim. Fenol não é para todo mundo.
Fenol é para paciente realmente que tem a pele clara, que tem indicação de muitas rugas, de manchas, de cicatrizes e que outros procedimentos não vão dar um resultado tão bom quanto numa única sessão ou no máximo em 2 sessões. Então o fenol é muito selecionado para esses casos. E aí a pessoa se pergunta, caramba, então eu tenho que esperar envelhecer e ficar daquele jeito para fazer fenol? Ou essas opções de fenol light, fenol menos agressivo, podem ser utilizadas numa pessoa de 40 e poucos anos, por exemplo? Porque a gente vê muita gente desesperada para fazer. Muita gente. E aí que eu gosto da versatilidade do peeling. O peeling, ele requer poucos produtos, mas muito conhecimento. Daqui a pouco eu abordo isso, que é o medo, né? É o medo. Poucos produtos e muito conhecimento. E aí você pode titular aquilo. Quando eu titulo um peeling, eu sei exatamente onde eu estou entregando aquele peeling, se eu estou entregando mais em epiderme, se eu estou entregando em derme, superficial, profunda, e quanto que eu devo colocar de cada produto para eu atingir isso. Então, hoje a gente tem outras formas de a gente fazer o fenol, que não precisa ser um full face, todo o rosto, que são os fenóis segmentares. Então, eu tenho muito bom resultado com o fenol segmentar, principalmente na região dos olhos, aqueles pacientes que têm aquelas manchas, ou na região das bocas, aquele código de barras que hoje todo mundo está tratando com tanto injetável e não dá um resultado tão bom quanto o fenol. Colocando ácido hialurônico até dizer chega. O paciente vai mudando, né? O paciente vai ficando com uma fala modificada, com uma morfologia modificada da boca, aquela boca inchada, a gente vê alguns exageros, muitos né? exageros, e a gente poderia dar um resultado tão tranquilo, tão natural, às vezes, com o peeling. O peeling de fenol é muito indicado para essas áreas segmentares. Saiu um trabalho fresquinho agora em 2023, que é inclusive de um brasileiro com um grupo, né? Hoje em dia ele é médico nos Estados Unidos, que é o Dr. Carlos, e assim, ele fez uma publicação excelente sobre a qualidade da pele ao redor dos olhos, que é aquela pálpebra flácida, aquela pálpebra craquelada aqui na região inferior. Que é o primeiro lugar que a gente vê ruga. E olha, eu vou te falar, a cada 10 pacientes que entram no meu consultório, eu acho que uns 8, acima dos 35, 40 anos, queixam de uma flacidez, precoce ao redor dos olhos, né? Aquela pele craqueladinha, aquela pele que como não passa maquiagem não fica legal, que começa a entrar a maquiagem e eles não têm muita opção o que fazer. Mesmo que a gente tenha hoje hidratantes, produtos injetáveis, melhora, mas talvez se não puder atinja associar a qualidade que o paciente precisa. E associando o peeling, Exatamente. você tem um resultado muito legal nessas áreas segmentares. Eu gosto muito das associações, porque como você diz, às vezes é uma sessão, né? Mas tem que ter a manutenção da rotina, tem que ter a suplementação diária, tem que ter a aplicação, porque até a hidratação da pele é exigida diariamente, né? Voltando aqui pro medo, que é bem legal, porque assim, falando dos profissionais, peeling, o que ele tem de maravilhoso, ele pode ter de caótico e traumático se ele for mal aplicado, se ele for mal avaliado, né? Então, exatamente por isso, muitos profissionais morrem de medo de aplicar peeling, muitas pessoas têm medo de receber um peeling. Então, assim, como a gente se livrar como profissional, só tem um caminho para se livrar do medo, né? Muita orientação, muita educação e a seleção adequada de paciente, com certeza. Tem que estudar bastante. bastante. Médios e peelings profundos, eles requerem um conhecimento bem aprofundado. Os peelings médios, né, tricoloracete, com Gessner combinado, o fenol combinado, inclusive com esses, eles dão muitas complicações quando não são bem conduzidos, né, seja no intra mesmo procedimento, como no pós. Que aí depende do paciente. Que saiu de lá, acabou a preocupação. Pelo contrário, é que começa uma das preocupações, né? Então, assim, pode dar um clareamento exacerbado. Pacientes que têm uma pele mais escura podem ficar com uma hipopigmentação, né? Aquela pele mais clara, mais mosqueada, um monte de manchas brancas. O paciente pode ter cicatrizes ou uma hiperpigmentação pós-inflamatória, que é uma piora das manchas e um rebote. Então, assim, eu já atendi muitos pacientes que têm rebote, às vezes, de peeling, né? Pós-peeling, porque não conduziram adequadamente. E hoje, eu acho que tu tem que conversar sobre isso, a gente vai falar o que a gente tem de pós-procedimento, que Muita hoje coisa. é um monte de situações que a gente pode estar incorporando, como probióticos, prebióticos na fórmula, junto com os clareadores. Isso auxilia muito na recuperação do paciente. Com certeza, recuperação cutânea. Quando tu me fala de pós-procedimento, de hiperpigmentação pós-procedimento, eu me lembro do que a gente vê. É muito clássico quando você vê um paciente que é de uma que é hiperpigmentação pós-procedimento? Gente,
o peeling ou não foi aplicado da forma certa, ou não era indicado para aquela pele, ou o paciente não teve a disciplina adequada no pós-procedimento. Porque o pós-procedimento o pré e o pós são tão importantes quanto o procedimento em si. E essa parte depende do paciente, né? E aí, às vezes, a gente vê o paciente faz... Eu já passei pela situação aqui, uma paciente tirou foto do rosto dela, perguntou se a gente tinha alguma coisa para fazer. Gente, Marina, tava uma crosta já de casca com pus infeccionado. Por quê? Aí ela explicou que ela fez um peeling com dermatologista no consultório, tudo certinho, e ele proibiu que ela saísse de casa durante 3 dias e não recomendou sequer que ligasse a lâmpada, mas ela não viu problema nenhum, e no dia seguinte, no sol do meio-dia, bem ali, rapidinho, fazer um pagamento de uma conta. E isso foi suficiente para ela ter um efeito absurdo. E ela queria uma fórmula. Eu falei, amada, médico, tem hora que tem que correr atrás do profissional indicado, e ali, até pela intercorrência que deu, era só um médico para poder atuar. Né? E o engraçado, quando a gente vê um pós-procedimento, é nítido pela mancha, né? Às vezes tem gente que manda foto aqui para o telefone da farmácia e diz assim, vocês têm fórmula para melasma? Eu peço pelo menos uma foto do rosto para a gente ter uma noção se é alguma coisa que a gente possa recomendar, algo simples, ou direcionar para o médico. Aí vem aquela mancha do rosto inteiro, bem demarcada, o rosto preto, onde foi aplicado, né? Aí eu digo, qual foi o procedimento que você fez? Não, isso é melasma. Não, melasma são as manchas com bordas irregulares, aparece principalmente na região de mais sol. Gente, apareceu borda inteirinha, né? O rosto direitinho, bem delineado, inteiro, de cima a baixo, está nítido que foi procedimento. Aí não consigo julgar se foi o procedimento, se foi o paciente, não dá para julgar pela mancha, né? Mas é até para você que é profissional começar, pelo menos, a entender. Tem uma diferença muito grande na hora que você pega um melasma ou uma hiperpigmentação pós-inflamatória. Hiperpigmentação pós-inflamatória tem tratamento imediato, e tem tratamento posterior, tem como, né? Eu já passei pela situação de alguém me dizer assim, eu queria que você fizesse um peeling para mim, eu quero que você copie essa fórmula, deixa eu passar no teu rosto para ver. Eu deixei. No dia seguinte estava o rosto já todo muito edemaciado, muito hiperêmico. Falei, olha, uma hiperpigmentação pós-inflamatória, que minha mãe é negra, né? Então eu tenho a tendência. Só não entrei em pânico porque eu tinha fórmula de pós-procedimento e reverti rapidinho, em 2 dias. Em 2 dias. E aí o conhecimento entrou e você associou algumas fórmulas que conseguem Se eu não tivesse conhecimento, eu estava com o rosto manchado aqui pra ti. Abreviar esse tempo, com certeza. Mas é importante a gente falar, porque tem tanta moda agora todo mundo querendo aplicar o pidifenol. Como a gente falou, o pidifenol não é para qualquer pele. Hoje, muitos pacientes procuram por cicatrizes de acne. Então, mesmo nesses casos de cicatrizes de acne, a gente precisa ver o fototipo desse paciente. Se for um paciente que tem uma pele com uma tendência, como tu colocaste mesmo, para a pele negra, esse paciente já está automaticamente, você não pode fazer um peeling de fenol comum, né? De repente, um peeling de fenol somente nas cicatrizes, que é um peeling light, ou um peeling que a gente vai titulando, ok. Mas o peeling de fenol, fórmula de Baker-Gordon, a gente não pode aplicar. Uma outra situação bem importante, que os peelings eles mudaram ao longo do tempo, principalmente o de fenol, é que antes a gente fazia sob oclusão, né? E isso piorava muito o tempo, aumentava o tempo de recuperação, o paciente ficar realmente com muitas crostas e ficar muito preocupado com vesiculação, para ver se o paciente não está desenvolvendo uma infecção viral, que é um herpes em cima, ou se o paciente não está tendo uma infecção bacteriana em cima desse peeling. Por isso que entra o conhecimento médico de você estar realmente acompanhando o pós-procedimento desses casos. E aí agora a gente não faz mais sob oclusão, não há essa necessidade porque a gente associou outros óleos e outros degermantes, antissépticos junto com a formulação, e a gente consegue ter um resultado com uma brevidade também de resposta ao tratamento. Mas mesmo assim, é no mínimo 15 dias de acompanhamento desse paciente para eles voltarem às atividades normais. Sem contar que tem que ter um preparo antes, né? Ele não pode chegar, aterrissar no teu consultório hoje, ou eu vim aqui fazer um peeling de fenol. Com certeza. Né? Eu costumo dizer que o fenol é fazer uma reforma na casa. Do mesmo jeito que para a gente quebrar uma parede, a gente foi lá, calculou, fez uma lista de material, comprou o material, preparou, deixou ali. É a mesma coisa para fazer fenol. Você vai fazer o seu corpo trabalhar, recuperar. Então, como você exige mais sem ter dado a suplementação adequada,
né, para suas células. Então, é essencial também suplementar esse paciente antes, preparar para que quanto mais cuidado tiver antes e depois, melhor a recuperação e melhor a qualidade dessa pele, mais longo o resultado. Né? Então, fica o alerta aí para quem acha que qualquer um pode fazer, é de qualquer jeito. A gente está vendo aí vários tipos de cursos online, aprenda fenol. E assim, a gente tem um projeto de ver alguma coisa da fórmula de fenol, eu e a doutora Marina, e a gente já percebeu o quanto muita coisa é escondida. Né? A gente foi avaliar várias opções de mercado e a gente vê que esconde-se muito da composição. Né? É complicado. Então, se está escondendo para o médico, se está escondendo para o farmacêutico, vindo de fontes de confiança, a gente não consegue abrir tudo. Imagina comprando pela internet, que também está na moda, compra o peeling de fenol na internet e vai fazer. Então, tem um monte de opção de compra de fórmula de fenol na internet e a gente não sabe da qualidade, da procedência, nem se é fenol mesmo e se está na concentração que diz que está. Então, Marina, conta pra gente um pouquinho, entrando agora no fenol mesmo, a tua experiência, quanto tempo você trabalha com fenol, como são esses casos, vamos entrar no fenol agora, propriamente dito. Maravilha. Então, quando eu fiz a minha especialização em dermatologia, eu tive o primeiro contato realmente com os resultados de fenol. Então, 10 anos atrás, a gente começou a fazer muitos casos no hospital universitário. Olha que legal. E a grande experiência que eu tive, primeiramente, não era na estética. Era exatamente para o paciente com pele cancerizável. Então, o paciente tinha muitos câncer de pele, CBC, SEC. E aí, tinha muitos filhotinhos, digamos assim, que a gente queria tratar tudo de uma vez. E esses pacientes eram pacientes que eram muito expostos ao sol, né? Pacientes agricultores, pacientes realmente que lidavam a longa data com a exposição solar excessiva. E aí a gente teve resultados realmente fantásticos, que aí mostrava que esse paciente ele conseguia recuperar bem a pele, ficar livre daquela pele que ela é mais macerada, amarelada, envelhecida, com muitas rugas, e ainda ficava livre do câncer. Mas aí eu adquiri um pouco mais de experiência no hospital universitário, exatamente porque a gente tem que ter todo um cuidado de monitorar esse paciente, ver se ele vai aguentar a dor daquele procedimento. Então, sedação, né? Anestesia, controle de arritmia e até mesmo na sequência do pós-operatório, que a gente acompanhava por 15 dias esse paciente, ele ficava retornando com você, pelo menos a cada 3 dias, para você ficar livre de qualquer tipo de infecção. Então, olha a experiência que você vai ganhando de acompanhar os pacientes, de ver os resultados. Posteriormente, eu entrei num grupo nacional que é de peelings, como eu te falei, um desses já está fora do Brasil, fazendo agora todo um preparo de peeling e acompanhamento de pacientes no exterior. E aí, ele ensinava muito hands-on de fazer peeling. Mas quando eu vi aquela agressividade toda que só no hospital universitário os pacientes topavam, a gente entrou numa era que ninguém estava topando ficar por muito tempo. E topava porque era câncer, né? Porque era câncer. Tu não tem muita escolha. Exatamente, não tem muita escolha. O paciente que tem múltiplos cânceres, ele diz, ou é isso, ou eu vou ficar sendo cortado inúmeras vezes, né? E fazendo cirurgias e embora logo. Né? Então, que legal que tinha essa opção de tratamento, que era o fenol. Então, realmente, o paciente ele saía de lá com o rosto, que a gente chama todo branco, que é um efeito de frosting, né? De ficar todo realmente branquiçado. Ia para casa, inchado, edema 24 horas depois, com vesículas, né? Em alguns casos, você tem que fazer uma profilaxia, né? Desconfortável, profilaxia de infecções virais. Desconfortável, ter que se alimentar com canudinho ou alimentos mais líquidos. Então, tinha todo um preparo e com isso você vai ganhando know-how. A mesma coisa foi o hands-on que eu fiz fora, como eu te falei, no Rio Grande do Sul. Tinha um grande profissional que dava curso no Brasil inteiro aplicando isso. Mas logo que eu fui para a parte do privado, eu vi que muitos pacientes não iriam topar nisso. E aí eu desenvolvi, então, algumas técnicas de fazer segmentar. E aí muitos toparam e tiveram resultados realmente excelentes que o próprio injetável, o próprio laser não dá. E aí foi a região de rejuvenescimento periorbital e perilabial, onde a gente tem maior resultado na parte estética, com uma recuperação daquele colágeno perdido, daquela pele que começa a fazer um efeito de tight. E há 10 anos, então, a gente costuma fazer o fenol segmentar com muita tranquilidade, com resultados muito bons e recuperação mais rápida. Ao invés do paciente ficar 15 dias com downtime fora do trabalho, em 3 a 4 dias ele já tem um resultado. 30 minutinhos está fora do consultório, porque ele faz um fenol apenas na região que está incomodando. Ao contrário, no fenol full face, que dura quase 2 horas.
Então hoje é muito mais prático fazer em pedaços, por partes e tem menos... Se você quer ter menos complicação, se você quer ter uma conquista desse teu paciente, até credibilidade, porque ele começa a sentir como é que ele fez aquele, menos complicação total, porque você não vai ter quadro de ter que anestesiar, arritmia, controle, né, de monitorar tudo isso, você consegue fazer segmentar e ter resultados mais rápidos. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. A gente está falando que você foi em hospital universitário para começar a ter, na área de medicina, tratamento dentro de centro cirúrgico, tratando câncer, todo esse know-how para poder tratar a parte estética. E aí a gente viu que o TikTok virou moda, foram lá, fizeram um vídeo com antes e depois com aquela crosta full face, né? E aí você vem aqui e explica a quantidade de problema que é fazer uma crosta daquela para fazer e para recuperar. A pessoa vê o depois, não quer nem saber. E aí a gente compara todo o histórico que você teve que ter para poder chegar lá e dizer eu faço formal, com o modismo do TikTok, que hoje qualquer profissional da área de estética está se sentindo confortável para fazer formal porque fez um curso na internet. Como tu enxergas isso? Natasha, eu sou das pessoas que mais advoga a favor do marketing, que a dermatologia, que a medicina como um todo, ela tem que mudar, ela tem que ser um pouco mais arrojada na questão do marketing. A gente ainda é muito fechado, né? E nós somos muito impedidos de fazer marketing dos nossos resultados, tá? Ao contrário de outras áreas que podem se abrir mais, mas nós temos um conselho ainda e um código de ética que é muito fechado. E eu acho que isso tem que mudar. Sou a favor de Instagram, de TikTok, de site, para você realmente poder fornecer aquilo para o seu paciente, que é informação, educação. E a gente só vai conseguir fornecer isso trabalhando com as ferramentas que chamam a atenção do público, né? E a rede social chama a atenção do público. Não adianta mais a gente estar naquela coisa, olha o podcast que a gente está fazendo aqui. Não é à toa, a gente precisa conversar, falar, tirar as dúvidas dos pacientes, né? Então, eu sou uma das pessoas que mais advoga a favor do marketing da mídia. Mas eu também, pelo histórico de ter toda uma carreira acadêmica, né? De ter feito não só a graduação, mas a residência médica, que é o treinamento em serviço, dentro do hospital universitário. Então, agradeço a casa, que foi o meu hospital, um deles foi o Hospital Universitário Getúlio Vargas, de atender, de voltar, de poder ser preceptora do próprio serviço e ensinar outros residentes, fazer mestrado depois. Então, eu respeito muito essa concatenação e evolução que a gente tem dentro da área de saúde, porque só assim você aprende a reconhecer as consequências, reconhecer quando você está enveredando por algum caminho que não vai dar um resultado legal, que são as complicações, e saber tratar. Eu não tenho medo de complicação, você não deve ter medo de complicação quando você sabe tratar. Quando você sabe identificar em tempo hábil e tratar. E aí eu entro muito nas outras áreas e procuro esclarecer esse meu paciente que ele tem que ter segurança com aquele profissional que está o tratando, porque não é você apenas dizer que não tem complicação, que o procedimento é muito simples, que você não precisa fazer nada, você precisa ter consciência que você tem que saber diagnosticar em tempo hábil quando acontecer alguma coisa e entrar e tratar com muita naturalidade, com tranquilidade para o seu paciente, né? Então eu digo assim, fuja de coisas que apresentam muita rapidez, muita tranquilidade, não falam para você no que você vai passar. Fujam de profissionais que sejam muito tranquilos nisso, porque não é verdade. Que resolve naquele dia e diz que é só ir para casa e tá tudo bem, que vai dar tudo certo e que a pele vai ser outra. Não é assim. Quando um bom profissional, ele te mostra com muita clareza, com muita ciência, tudo que você vai passar e onde você vai chegar, esse é o profissional que você tem que adotar para ser seu. Esse é o profissional que você tem que confiar. Então, eu respeito muito essas etapas, apesar de ser uma fã de que divulga tratamento, de que trabalha com estética, que trabalha com educação. E eu gosto de educar o meu paciente não só do leigo, até mesmo daquele que vai fazer parte de toda a cadeia. Então, eu educo a minha esteticista, eu digo para ela onde é que ela pode mexer, até onde ela pode ir no meu paciente, mesmo que esteja em uso de algum medicamento que eu tenha prescrito. E se ela tiver qualquer dúvida, ela pode me acionar. E assim, uma equipe multidisciplinar faz bem para todo mundo. Quanto mais profissionais a gente tem de diversas áreas, melhor para o paciente. Com certeza. Né? Então, assim, a gente só precisa entender onde cada um atua e a importância de cada um,
pra gente estar seguro. A internet é legal, cara, é muito legal. Até para escolher um bom profissional é legal, porque você vai lá, você vê o histórico, você vê o que fez, o que não fez. Hoje a internet serve até pra gente procurar reclamação, né? Você vai pesquisar o profissional fulano de tal, você vê lá um monte de gente reclamando que fez e teve problema, teve intercorrência e a pessoa não respondeu por aquilo. Eu acho que isso é a coisa que mais dá medo. Porque, como você disse, problemas vão ter, gente. Até porque, por exemplo, digamos uma reação alérgica, não tem como prever. Não tem como prever. Né? Você só sabe que você é alérgico a dipirona tomando dipirona. Né? Então, às vezes, você faz todos os exames, tudo certinho, chega lá, como são organismos diferentes, tem uma reação adversa, né, fora de tudo que estava esperado. Não tem como a gente prever ser humano, mas você tem que ter certeza que você está com um profissional que na hora do problema vai ter a tranquilidade e o conhecimento necessários para reverter o problema. Então, assim, por isso procurem bem o profissional que vocês vão fazer qualquer procedimento para ter essa confiança, ter essa segurança, que intercorrências podem acontecer, né? A gente só tem que estar tranquilo. Uma vez eu fui fazer uma cirurgia simples, a gente estava brincando no centro cirúrgico, eu ia fazer uma vídeo, choque anafilático com antibiótico. Graças a Deus estava dentro do centro cirúrgico, anestesista sensacional, e a gente ainda ficou fazendo graça depois. Fui e voltei. Olha aí. Mas eram profissionais preparados. E é por isso que você toma todas essas precauções, né? Às vezes as pessoas dizem, mas por que eu tenho que fazer, doutora, com todos esses cuidados? E eu fiz todo o risco cirúrgico. E deu negativo para tudo. Já tinha tomado medicamento da mesma classe. E mesmo, exatamente por ser farmacêutica, eu sei que os médicos não tinham nada a ver com aquela intercorrência. Mas eles estavam preparados. Estavam preparados. No ambiente certo, com todo o preparo correto. A importância. Né? A importância. Então, assim, peeling de fenol é maravilhoso. Ele é tudo aquilo que a gente está acostumado a ver, né? Ele é sensacional, mas o que a gente precisa saber? Não é para qualquer pessoa, não é de qualquer jeito, não é com qualquer profissional, não é nem na doida. Cheguei, aterrissei de paraquedas, quero sair daqui com o peeling de fenol. Tem que preparar antes, tem que saber a sua parte de quem quer fazer, né? O que você tem que se comprometer antes e depois. O profissional tem que entender que ele tem que se preparar, que ele tem que saber o que pode dar de errado. Não é só, pode dar erro, tem que saber qual é o erro. Né? Tem que saber. E só conhecendo que você vai saber reverter. Né? Mais alguma coisa assim para deixar de recado sobre peeling, sobre fenol? A gente falou tanto de várias pessoas querendo fazer um peeling. O peeling não é algo superficial. Né? A pele é o maior tegumento, é o maior órgão que ocupa todo o nosso corpo e por isso que a gente tem que ter realmente um carinho tão grande, conhecimento para saber no que nós estamos lidando. Hoje se fala muito em colágeno, produzir colágeno, mas aí, será que você sabe exatamente onde é que é produzido esse colágeno? Qual é a célula que vai fazer aquele teu colágeno? O que é um fibroblasto? Qual é a organização disso? E o como é que eu venho estimulando e como é que eu alimento esse meu fibroblasto para eu ir produzindo uma pele melhor. Então, as pessoas falam muito assim, de maneira bem rasa, bem superficial. E eu vejo isso quando falam em tratar a pele, deixar a pele mais bonita. E não é assim. Uma pele bonita, ela começa realmente você tratando de dentro para fora. E para isso requer muitos anos de conhecimento, de estudo e constante evolução. A gente nunca para. Né? Quando a gente fala, são artigos saindo a todo momento, é a gente se atualizando, é trabalhos, é testando em protocolos controlados, por isso que a gente precisa de ambientes controlados, seja no mestrado, no doutorado, no hospital universitário. Então, não entreguem a pele para qualquer pessoa, né? Entreguem realmente para aquele profissional que estuda a pele, né? Entregue para aquele profissional que ele se especializa e ele sabe realmente indicar e tratar qualquer complicação, qualquer intercorrência. E para quem é profissional, nunca parar de estudar. Eu costumo dizer que eu nunca olho o quanto eu já aprendi, porque já está aprendido, deixa lá. Eu sempre olho para frente e vejo tudo que falta aprender e parece que não é nada, né? Por mais que a gente estuda, menos a gente sabe. E quando a gente acha que sabe, muda. Tudo muda o tempo todo. Então, aquele profissional que acha, eu já sei, pensa duas vezes antes de falar um negócio desse, pelo amor de Deus. Né? Eu amo peeling. Como farmacêutica, é a área que eu mais gosto de manipular, adoro. Assim, eu sempre sugiro para quem quer trabalhar com peeling, não pode ter medo, mas também não pode ir na doida.
Vai do simples, vai do basicão. Começa num peeling de ácido salicílico, um peeling de ácido mandélico, que quase não tem intercorrência, pode ir para pele negra, né? Perfeito. Começa devagar, faça os passos, se torne seguro. E o seguro jamais vai dizer que não vai ter intercorrência, que pode ter intercorrência mesmo no simples, né? Com certeza. Mas começa pelo basicão primeiro, vai aprendendo, vai se especializando, vai aprofundando cada vez mais, vai fazer um mestrado, vai fazer uma especialização mais profunda, e cada um na sua área, porque tem área para todo mundo, né? Então, assim, amo peeling, acho que cada um tem sua particularidade, né? Considerando todos os tipos de peeling, eu poderia dizer que todas as pessoas podem fazer peeling? Todas as pessoas podem fazer peeling. É aí que eu acho que ele é universal, né? Ele é inclusivo, porque a gente consegue fazer peeling, dependendo da boa escolha, no corpo inteiro. No corpo inteiro. E aí Gente, até um dia desse eu mesmo desenvolvi alguns peeling procedimentos íntimo. que a gente não pode fazer em pescoço, na região íntima. Hoje em dia a gente tem opção. Que a gente consegue sim escolher e fazer, e com um resultado muito bom. Tempos atrás me pediram para fazer um peeling de clareamento de mucosa íntima. Eu falei, gente, mucosa. Quem é que repara isso, mas tem? Foi a primeira pergunta que repara isso, mas tem. E incomoda muita gente. A ponto de de médico tá me pedindo para desenvolver protocolo para o consultório, para mucosa. Eu falei, bora, consegui. E o mais legal, eu precisava de gente para testar, né? E aí, como é que você conseguiu essa amostra? E era peeling anal ainda. Tocou num ponto-chave. Sabia que eu por quase 5 anos eu fui médica de um setor dentro do Alfredo da Mata, que é que a gente chama dos pacientes que são atendidos na doenças sexualmente transmissíveis. E a maior queixa era a região anal. A região anal, pra gente ter que clarear, pra gente ter que manipular, sem preconceito. Que é super sensível. Não é homem, não é só homem, não. É homem e mulher. Porque quando a gente fala em peeling anal, normalmente pensa que é homem homossexual. Não, gente. Não, e região íntima. A maior demanda é mulher. A maior demanda é mulher. Né? Eu fui, quando me pediram a fórmula, eu tive que pesquisar para poder desenvolver. E aí a gente entra numa área sensível, que até não é qualquer peeling que a gente pode aplicar lá, e a maioria deles são contraindicados. Agora, a grande maioria. Eu tive esse desafio por conta de pH, por conta de irritação. Eu consegui desenvolver um protocolo tanto para consultório como para uso home care. E fiz os testes. Eu fui no Instagram, claro que tive que fazer graça, porque o próprio assunto pede, não dava para levar isso tão a sério assim, né? E o que é mais legal, o feedback das pessoas, que além de ficar mais claro, ficou macio. Eu falei, que eu sou a pessoa que deixa macio. Deu super certo, né? Sucesso. Teve uma que reclamou que não descamou. Eu falei, então... Essa área não tem Não era a ideia de descamar. Eu fiquei com pena de ti. Não era a ideia da formulação. Né? Mas eu fui trabalhar uma formulação adequada e consegui. É um protocolo que sai aqui com rotina para muitos ginecologistas. É interessante. Né? Mas assim, antes que perguntem... Se você é descendente de negro e tem tom mais marrom, não vai ficar cor de rosa. Não muda a cor, fica marrom mais claro. Né? Se tá um rosa escuro, pode ficar mais claro. São sessões, é acompanhamento, é home care, é uso oral, é tratamento. Mas tem opção também. Né? Então, assim, como você diz, é universal. A gente é muito procurado pelos pacientes mais gordinhos, os obesos, tem muito atrito naquelas áreas, né? E aí, mesmo com emagrecimento, mesmo com orientação, redução de insulina, mesmo o paciente fazendo uma dieta e tudo, às vezes fica um residual, né? E aí também outra super opção nessas áreas íntimas, nas regiões de atrito, que os peelings eles dão um excelente resultado. Peeling é legal, eu gosto de peeling porque assim, pele sensível com rosácea, tem peeling adequado para isso, né? Aí vocês procurem o dermatologista indicado, a farmácia de manipulação de confiança, porque é a hora que a gente entra com manipulados, não é a hora que a indústria tenha tanta opção. Consegue suprir, né? A parte de peelings especificamente é muito da manipulação por conta da concentração, da estabilidade. Eu costumo dizer o seguinte, quando eu coloco um produto na prateleira da farmácia, eu tenho que dar pelo menos 2 anos de validade para ele. Para dar 2 anos, para essa estabilidade, eu tive que neutralizar muita coisa. Que na manipulação, como eu tenho 1 mês, 2 meses, 3 meses, eu consigo passar uns limites maiores de carga de eletrólitos, de pH. Então, é por isso que o manipulado é tão essencial para o consultório do profissional da área de estética, né? É verdade. E tem essas opções que na indústria não tem. Não tem, e você chama de novo o paciente para si, o conhecimento para si. Porque aí eu coloco o desafio
de acabar com dicas rápidas e simples de Instagram, TikTok, que não vão se aplicar para todos, né? Parem de seguir dicas aleatórias, porque aquelas dicas aleatórias não vão servir para sua pele. O que eu mais recebo é gente me tirando dúvida. Fulano falou isso, cicrano falou aquilo. Aí me manda os 2 reels. Quem tá certo? Né? Não existe isso. Aí eu vou, às vezes, ter que tirar dúvida de qual que é, qual que não é, né? E falando em dicas, para vocês que estão assistindo, que estão gostando, compartilha, curte, né? O bate-papo, porque, assim, tem muita informação interessante, né? Eu queria agradecer a doutora Marina Abinader pelo tempo, pela troca, pela conversa maravilhosa, leve, sobre um assunto tão intenso que é o fenol, né? Tanta gente perguntando, tantas dúvidas por aí, tanto TikTok que não responde o que tem que responder. Então, obrigada por ter vindo, por ter esclarecido tudo isso, né? Adorei a conversa. Obrigada, Natasha. Estou disponível cada vez mais para a gente poder sempre conversar e trazer educação realmente para os pacientes e para os nossos ouvintes, né? Eu acho que o podcast hoje é isso, é a gente entregar informação rápida, de valor e de profundidade. Então, nada melhor do que a gente conversar e bater um papo super gostoso sobre fenol. Marina, diga o seu Instagram, deixa aqui para te seguir, para ter mais dicas sobre a parte da dermatologia. Para quem quer seguir mais esse universo de dermatologia integrativa, e aí sempre eu busco realmente orientar, né, trazer educação, é a doutora Marina.Abinader. Pode me seguir no Instagram, no TikTok, e aí a gente sempre coloca muito conteúdo relevante por lá. Aquela querendo ajudar. Abinader Bemudo, Abinader BI. ABI. ABI, Abinader. Abinader. Aí é minha descendência libanesa que vem do esposo. Mas aí, quando quiser, ativa lá o sininho que sempre tem muita informação útil. Então já sabe, segue lá, doutora Marina.Abinader. Obrigada, gente. Se inscrevam no canal, curtam, sigam a doutora Marina Abinader também, que é sensacional. Obrigada, viu?